Então, a gente está gravando agora a primeira parte da teoria de interações moleculares com a turma 2. Eu já tinha comentado com vocês, gente, que essa aula, esse assunto, eu diria para vocês que é um dos que mais caem em todos os vestibulares. É muito difícil você encontrar uma prova de vestibular, desde os estilos, né, que a gente fala, estilo Enem, tradicional, qualquer um deles você vai encontrar uma questão de interação. Por quê? Porque você pode ter vários links com a biologia, você pode ter vários links com a física, além de todas as questões que envolvem a química da história, tá? De tal maneira que esse assunto ele vai, entre aspas, perseguir a gente. Por quê? Porque a gente vai entrar na próxima mergulho, né, nas teorias, no estudo de compostos orgânicos e inorgânicos. Primeiro a gente estuda os inorgânicos, depois a gente estuda os orgânicos. Vai tudo numa tacada só. Ácido, base, sal, óxido, depois as funções orgânicas de uma vez só. E a gente estuda funções orgânicas e inorgânicas justamente para compreender as diferenças de propriedades que eles têm. Ponto de ebulição, solubilidade, né? Quando a gente fala, por exemplo, em compostos orgânicos, geralmente a gente pensa em compostos que não se dissolvem na água, a maioria deles. Não estou falando todos, mas a maioria. E aí os vestibulares começam as perguntas, né? Ah, mas por quê? Outra questão muito importante são as substâncias que estão dentro do nosso organismo, né? As vitaminas lipossolúveis, as lidrosolúveis, a ação da bile, que tem uma ação muito parecida com a ação de um detergente, de emulsificar as gorduras. Então você tem vários pontos da biologia e da química, a parte de pressão de vapor, né? Para explicar, por exemplo, volatilidade de compostos, através das interações. Então, assim, toda essa região de conhecimento, ela vai aparecer na prova, tá? Já teve ano, se não me engano, um ano retrasado, que caíram 2 questões de interação molecular. 2, tá? Sempre tentando relacionar com alguma propriedade. Como é que a discussão começa, na verdade? A discussão começa quando a gente pensa numa pergunta muito simples. Por que existem estados físicos diferentes? Essa é a pergunta que a gente tem que pensar. E eu não vou nem entrar naquela discussão que é contraproducente para nós, gente, por favor, né, de estado plasma. Vamos pensar nos 3 estados que nós conhecemos nas condições do nosso planeta. Né? Porque para você produzir plasma, para você produzir aquele outro famoso lá, também famoso, né? Condensado de Bose-Einstein, a gente não trabalha com isso em condições da Terra. Então, para nós é sólido, líquido e gás. Ao analisar os 3 estados, a gente começa a ter algumas dicas do que acontece na intimidade da estrutura. Por exemplo, o sólido tem forma fixa e volume fixo, né? Se você colocar um sólido dentro de um recipiente, o volume que ele vai ocupar é exclusivamente o volume dele, ali, e esse volume é invariável. Né? A gente não está considerando, por exemplo, pequenas variações de volume quando você aumenta a temperatura. Por dilatação isso acontece, é óbvio, né? O líquido, ele também tem um volume fixo, né? O líquido não sofre variações de volume significativas quando você muda a temperatura. Porém, a forma já não é fixa. O líquido se molda, né? Ele já é um fluido. Né? O termo fluido, que vocês até usam na redação, quando vão falar da sociedade líquida, né? Do mundo líquido, essa fluidez ela dá uma ideia de que o negócio está sempre mudando. Não é uma coisa fixa. E o gás não, aí virou bagunça. Porque no gás, ele não só não tem forma fixa, como também não tem volume fixo. O gás, e a gente já estudou isso, né? Ele ocupa todo o recipiente do volume onde ele está contido. E então a gente começa a perceber que tem que haver, para poder explicar isso, né? Tem que haver algum tipo de entrelaçamento entre as moléculas. Uma espécie de interação, e a gente vai descrever ela, que mantém essas moléculas mais ou menos organizadas. Né? Eu não gosto muito de falar agitado, porque a agitação tem mais a ver com temperatura. A gente está discutindo uma questão um pouco mais... não é que é mais complexa, mas assim, é uma questão diferente que é
a organização das partículas. Você pode ter partículas no estado sólido com agitação um pouquinho maior. Ah, mas em geral o sólido tem agitação menor. Tem, verdade. Tá? Mas talvez a palavra mais interessante aqui é organização, entropia. Né? A gente falava sobre isso lá na primeira aula do curso. Né? O que diferencia o estado tem a ver com a energia, uma certa energia de desordem. Tá? Muito bem. De tal maneira que a ideia de força intermolecular é propor que exista uma ligação entre as moléculas. Essa ligação, ela vai reger não só a questão do estado físico, mas também questões como solubilidade, questões como volatilidade, que são coisas importantes para a gente. E ela surge, na verdade, a partir da propriedade da molécula, que é a polaridade. O fato de uma molécula ter dipolos, ou não ter, ou às vezes ter um dipolo muito forte, vai fazer com que essa molécula atraia outras. Gente, a eletrostática, ela ensina a gente que quando você põe uma carga no espaço, essa carga ela gerará campo. As moléculas não são cargas, mas elas têm regiões que têm uma certa densidade de carga, os polos. Esses dipolos de moléculas vizinhas vão se atrair. Então, as moléculas polares, elas se alinham. Tem um experimento muito interessante que os caras fazem com cristalografia, que é mais ou menos assim. Imagina que isso aqui seja uma molécula polar. Aqui você tem o polo positivo e aqui você tem o polo negativo dela. Tá? Aí, vamos imaginar que eu coloque aqui uma placa e aqui uma outra placa para produzir um campo elétrico ali dentro. Aqui a placa é positiva e aqui a placa é negativa. Tudo bem? O que vai acontecer com essa molécula quando eu ligar o campo elétrico? Alguém arrisca? Para onde ela anda? Vocês imaginam? Aí eu faço aquelas ameaças de mãe, né? Tipo, ó, se você não estudar, você vai... Então, se você quer que o aluno responda, fala assim, ó, isso aí já caiu no vestibular, hein? Manja? Ó, isso aí já caiu, hein? Aí, tipo, você inventa um ano, fala, ó, já caiu em 90 e não sei quanto, não sei aonde. E aí? Anda para a direita, anda para a esquerda. O que acontece? Na verdade, essa molécula não anda. Ela não tem carga. Né? Vamos lembrar, pela definição de campo elétrico, que o campo elétrico é responsável por uma força que atua sobre uma carga. Polos não são cargas. Ah, Danilo, então quer dizer que a molécula não anda? Não, mas ela faz uma coisa, ela vira. Ela tá assim, não tá? Ó? Ela vai se alinhar ao campo, como se fosse uma espécie de bússola. Não é uma bússola, pelo amor de Deus, porque isso tem a ver com magnetismo. Mas a bússola não procura uma orientação do campo magnético? Um dipolo também. Né? Tem até um experimento muito famoso, você pode procurar depois no YouTube. Eu não vou nem me atrever a abrir o YouTube para vocês aqui, gente, porque meu computador, eu não estou usando outro computador. Esse aqui, vocês sabem como é que ele é, né? Mas tem um videozinho, vocês já devem ter visto no YouTube, o que o cara faz? Ele abre uma torneira, deixa a água escorrer, mas de tal maneira que ela fique um fio, só um fio de água, sem aquela turbulência. Aí você pega uma régua, ou pega um balão, que fica melhor com balão, pega um balão de borracha, enche, esfrega no cabelo para eletrizar ele e aproxima do fio de água. Você viu o fio entortando. É uma interferência do campo elétrico sobre os dipolos da água. Isso é uma prova muito simples, que a gente faz até para o pessoal que está fazendo ciências, né, tipo 6º ano, 7º ano, 8º ano, para introduzir o conceito de polaridade, tá? Dentro. Então, essa polaridade, ela dá para a molécula a capacidade de interagir. Quando a substância está no estado sólido, o que a gente pode dizer sobre essas interações? Puta, essas interações são muito fortes. Elas estão ali na plenitude. No estado gasoso,
a gente vai dizer que não tem mais interação. E aí eu vou fazer uma ponte com a aula de gases. Lembra que para considerar um gás ideal, eu tinha que desprezar as interações moleculares? Né? Então, a gente não vai considerar, até porque essas interações elas são muito pequenas. Quando as moléculas estão num grau de afastamento, que é o estado de gás, não tem mais como elas interagirem. Porque no fundo, esse tipo de força é de natureza elétrica. Não é uma força entre cargas, mas é entre dipolos, percebe? Então, quer dizer, toda força de natureza elétrica, ela é sensível à distância. Então, no estado sólido, no estado líquido, a gente tem as interações. No estado gasoso, eu desprezo elas. Tranquilo? Beleza. Perguntas, gente, qualquer coisa, manda ver, tá? Bom, e eu vou falando enquanto isso, tá? Qualquer coisa vocês interrompam. Bom, quais são as interações intermoleculares que a gente precisa conhecer? Aqui tem uma lista delas, tá? Talvez vocês já tenham ouvido falar de algumas delas com outros nomes. Então esse é um momento também que a gente vai ter que falar um pouco sobre isso, porque isso é meio chato, né? Fica muito sinônimo, né? Na parte de isomeria também acontece isso às vezes, principalmente na parte de isomeria espacial. Bom, elas não estão meio que em ordem de intensidade, mas da mais fraca para mais forte, tá? Eu tenho todas elas são chamadas de maneira genérica de forças de coesão. O que isso significa? Não tem força intermolecular de repulsão. A ideia é que as moléculas tentem se alinhar para que o polo positivo de uma se aproxime do polo negativo da outra. Então elas vão meio que formando uma rede, mesmo no estado líquido. Embora, óbvio, no estado líquido isso não seja tão organizado quanto no estado sólido, tá bom? Então você tem a primeira, chamada força. Aí outra coisa que é interessante você observar, né? Tem muita gente que chama isso aqui de força de dipolo induzido. Na verdade, o nome ele costuma se representar por duas palavras, ó, dipolo induzido, traço, dipolo induzido. Por que esse traço no meio? Isso aqui é uma molécula. Dipolo induzido é uma molécula. Como assim uma molécula, Danilo? É uma molécula que não é polar e por algum motivo vai ser induzida a criar um dipolo. Por que eu insisto nas palavras, gente? Porque vocês sabem que palavra é tudo. Se você dá significado, aquilo você não precisa memorizar mais. Então, é mais ou menos assim. Eu tenho uma molécula. Ela não tem polo. De alguma maneira, ela vai se polarizar. E vai atrair outra também assim. Então, a força de dipolo induzido ela é meio fraquinha, por quê? Porque a molécula não tem um dipolo natural. Vai acontecer uma situação ali que por alguns momentos ela vai estar polarizada. Essa força também é chamada de força de dispersão. Tá? Essa força também é chamada de força de London. Tá? Depois eu tenho uma segunda força, também de dipolo, porém chamada de dipolo permanente. As duas são forças de Van der Waals. Também é um nome que aparece. Embora em alguns vestibulares, força de Van der Waals seja usada para dipolo permanente. Mas o termo mais correto seria: qualquer força de dipolo é Van der Waals. Essa daqui é a mais fraca e a de dipolo permanente é a mais intensa. Tá bom? Depois você tem a nossa famosa, né? Aqui é ela. É ela que vai cair. É ela que cai, é ela que sempre caiu, é ela que vai cair. A ponte de hidrogênio. A ponte de hidrogênio também é uma força de dipolo. A gente vai discutir. Porém, ela é tão forte, tão forte, tão forte, que ela recebe uma classificação à parte. Tá? A energia para quebrar uma ponte de hidrogênio pode ser até 50 vezes maior do que a energia para quebrar um dipolo permanente. Tá? Por isso ela merece uma classificação à parte. Mas ela é da mesma natureza.
É uma força entre dipolos. As moléculas que interagem por ligações de hidrogênio têm alguns comportamentos especiais. A água, por exemplo, os álcoois. Quando você compara, por exemplo, propriedade de álcool com propriedade de éter, você percebe que eles são bem diferentes, e isso também por conta da ponte de hidrogênio, tá? E aí tem tem uma quarta interação que, na verdade, não é uma interação entre moléculas. Ela é uma interação entre um íon e uma molécula, tá? Por isso ela é chamada, então, de interação íon-dipolo. Essa interação, ela explica um monte de coisas. Quer ver uma coisa que, por exemplo, a gente vai discutir? Vocês já devem ter ouvido falar, e talvez já tenham experienciado isso na prática, que quando você coloca sal na água, o ponto de ebulição dela aumenta. Por que isso acontece? Por conta de interação íon-dipolo. Tá? Outra coisa que a gente explica por interação íon-dipolo, vocês não vão acreditar, gente. Gente, vocês não sabem. Osmose. Osmose. Sabe aquela osmose da biologia? A água vai para o lado mais concentrado. Por que ela vai para o lado mais concentrado? Por causa da interação íon-dipolo. Então tem um monte de coisinhas que vão surgindo como consequência de você explicar a interação molecular, tá bom? Beleza. Qual é o raciocínio que vai ter que governar o teu estudo? A intensidade dessas forças varia com o dipolo que está atraindo o outro. Se você tem dois dipolos fracos, interaçãozinha mais fraca. Aqui você tem dipolos mais fortes, tanto é que serão permanentes. Aqui você tem dipolos muito fortes. E aqui você tem uma situação extrema, né? Então veja que a gente pode, de uma maneira bem resumida, fazer o seguinte. Quando você tem que descrever essas três aqui, você vai usar a ideia de uma molécula atraindo outra, um polo positivo aqui, aqui o polinho negativo, aqui o polinho positivo e aqui o polinho negativo, tudo bem? Eu tô meio professorinha hoje, né? Vocês repararam? Eu tô reparando em mim mesmo, perdão, gente. Eu não gosto de falar assim, completando as moléculas, mas, perdão, eu tô, sei lá. Não tá meio tio assim? Ah, então, pessoal. Cara, eu queria morrer quando eu tinha professor que ficava desse jeito, dando deixa para você completar. Vai tomar suco de caju, né, para você. Muito bem. Então, ó, exata, tia Raimundinha, sabe? Tipo, nananã, gente, olha que interessante. Mas hoje eu tô mais leve, acho por isso, sei lá, sei lá. Enfim, é que a segunda-feira eu não tô cansado também, né? Na quinta-feira eu já tô assim, né? Enfim. Então, ó, essas três, elas são descritas desse jeito que você está enxergando aqui, tá? A interação, ela surge aqui no meio, tá? Ela pode ser mais fraca ou mais forte, mas é basicamente isso que acontece. Aqui não. Aqui você tem um íon, por exemplo, um cátion, atraindo uma molécula. Evidentemente, na atração de um cátion para uma molécula, você vai ter um dipolo negativo aqui e o dipolo positivo. Tudo bem? E a mesma coisa poderia acontecer com o ânion. O ânion atraindo um polo positivo também é uma interação íon-dipolo. Tá? É muito legal de falar o seguinte, gente. A gente aprende essa aula, e eu tive essa aula também, então eu posso falar, que eu aprendi que a ponte de hidrogênio era mais forte. A ponte de hidrogênio é a mais forte dentro dessas três, que são intermoleculares propriamente ditas. Essa interação ela é mais forte que a ponte de hidrogênio. Por quê, gente? Um dipolo atraindo dipolo é uma coisa. Uma carga atraindo dipolo é outra. Uma carga atrai o dipolo muito mais fortemente.
Não importa se seja um cátion atraindo um polo negativo ou um ânion atraindo polo positivo. Ele vai atrair mais forte, tá? Então, das 3 intermoleculares, a ponte de hidrogênio é a maior, a mais intensa. Das interações que nós conhecemos, a interação íon-dipolo é mais forte que a ponte de hidrogênio. Tanto é que é por causa dela que o ponto de ebulição da água fica acima de 100 graus. Quer dizer, a água ela já tem uma interação natural que faz com que você consiga fervê-la apenas a 100 graus. Isso é alto, tá, gente? Para uma substância que tem moléculas pequenas como a água, tem moléculas do mesmo tamanho que a água, gente, a maioria delas é tudo gasosa. CO2, amônia, que mais tem? Tipo, que tem cloro. Tem o bromo, que é líquido, né? O flúor é gasoso. Então, moléculas pequenas, elas geralmente já não têm interações moleculares muito intensas. Já não tem. A água já destoa dessa situação, tá bom? E aí você põe sal ali, a interação fica mais forte, quer dizer, além das pontes de hidrogênio segurando a água, você tem as interações íon-dipolo. Depois eu vou mostrar para vocês a figura, tá bom? Beleza? Vou seguir. Se vocês quiserem tirar o print, podem tirar que eu já vou trocar aqui. Olha aqui. Então, de maneira resumida, vamos começar a falar um pouquinho de cada uma das forças intermoleculares, tá? Porque você vai perceber que o mecanismo de explicação é bem simples. Esse aqui é um pouco mais chato. E aí o que importa é o que a gente vai fazer com isso depois. Discutir solubilidade, ponto de ebulição e tal. Só uma outra coisa, tá, pessoal? Essa discussão, ela também está sendo feita na aula gravada que vocês vão receber, tá? Tem a discussão aqui comigo e tem tudo isso também ali. Só que ali eu diria para vocês que está um pouquinho mais enxuto, vamos dizer assim. Bom, era uma vez 2 moléculas apolares. O que faz uma molécula ser apolar, Danilo? Toda a teoria que a gente discutiu de geometria molecular, né? Se tem átomo eletronegativo, enfim. Então, a gente parte da premissa de que a molécula já é apolar. Muito bem. Quando uma molécula é apolar, a gente precisa entender que o fato dela ser apolar não significa que ela não possa ser polarizada. E aí eu preciso fazer uma discussão que vai fugir um pouco da química, mas que vai cair na física. Então, sai de um buraco para ir para o outro. Ô, gente, vocês lembram do processo de eletrização por indução? No processo de indução, a gente começa aproximando um corpo eletrizado de um outro neutro. Esse corpo neutro, ele é chamado de induzido, porque é ele que eu quero eletrizar. E vocês lembram o que acontece com ele? As cargas, vamos dizer assim, se separam. Não é bem se separam, porque fica meio estranha essa frase, mas é mais ou menos assim. Imagina que você tenha um condutor elétrico sólido, maciço. Tá? Isso aqui é um condutor. Se eu aproximar desse condutor um bastão positivamente carregado, esse bastão vai causar uma atração dos elétrons para perto dele. Sim, dos elétrons, por quê? Porque o núcleo não consegue se movimentar. As cargas que se movimentam na estrutura de um condutor são elétrons. Moral da história, fica cheio de elétron aqui e com falta de elétron do outro lado. Tá? Essas cargas positivas que a gente desenha do lado oposto é para dizer que aquela região está pobre em elétrons. Ô, gente, isso é um dipolo. Só que é um dipolo elétrico enorme, que é uma bola de alumínio. O que poderia se movimentar dentro da molécula? Elétrons compartilhados. A molécula não tem ligações covalentes? Os elétrons não ficam compartilhados entre átomos? Esses elétrons podem se polarizar, como se fossem elétrons dentro de um condutor.
Então, aquele modelo que você aprende na aula de eletrostática para indução serve para você entender como se polarizar uma molécula. A molécula que é apolar, ela tem os elétrons perambulando por ali, de um volta para o outro átomo, vai para um átomo, volta para o outro. Então, o que acaba acontecendo por meio que, quase que, uma obra da natureza, para não dizer diferente. Quando uma molécula se aproxima da outra, os dipolos começam a interferir. Então, quer dizer, uma molécula cria um dipolo. Ah, mas como que ela vai criar? Basta você pensar o seguinte, imagina que aqui tem um par de elétron, ó. Vamos pensar bem simplesinho, um par de elétron aqui. Quando essa molécula de baixo se aproximar da de cima, o par de elétron dela é jogado para cá. Pronto. Pronto. Quando o par de elétron é jogado para cá, surge um dipolo negativo aqui. Automaticamente um dipolo positivo aqui. Esse dipolo positivo já atrai o par de elétron da segunda molécula. E é um efeito em cascata. Cada molécula que se aproxima é polarizada e atrai. Conforme isso vai acontecendo, vão surgindo as interações. O problema, gente, é que a gente precisa imaginar que esse sistema ele não é um sistema estático. Veja que aqui você já tem o dipolo acontecendo, ó, a interação. Aqui já é o dipolo induzido. Então você tem uma aproximação de moléculas, a formação do dipolo instantâneo, por isso que tem muitos livros que se referem a essa força como força de dipolo temporário, e aí ela se atrai. Quanto tempo dura isso, gente? Uma fração de segundo, porque essas moléculas estão se movimentando. Quando uma molécula se afasta da outra, o dipolo desaparece. Mas na hora que ela se afasta da primeira, ela já começa a encostar na outra que vem aqui por trás. Então é um festival de dipolos que vão ligando e desligando, ligando e desligando. Tenta imaginar isso acontecendo e perceba que é uma estrutura que mantém as partículas próximas, mas não é tão confiável. Você imagina que se você aquecer um pouquinho esse sistema, se você der um pouquinho de energia e essas moléculas ganharem um pouco mais de agitação, essas forças vão desaparecer. Tudo bem? Beleza? Aí assim, né? O que você já vai guardando na sua cabeça? Que tipo de substâncias interagem por esse tipo de força? Substâncias apolares. A gente pode citar aqui alguns gases, como o flúor, o cloro, o hidrogênio, o oxigênio, o ozônio. O ozônio, se bem que o ozônio tem um dipolozinho, quase um dipolo induzido, tá? Porque a polaridade dele é bem baixinha. Que mais? O nitrogênio, tá? São moléculas pequenas, tá? Eu tenho substâncias grandes que não são gases, tá? Então aqui gases. Nós temos os hidrocarbonetos. Nem todos são gases. E eu poderia citar também aqui o bromo, que nas condições ambiente é líquido, e o iodo, que nas condições ambiente é sólido. Tá? E aí eu começo a dar umas pancadas naquelas coisas que vocês têm cristalizadas na cabeça de vocês. Eu adoro fazer isso, desconstruir. Ou desconstruidão, né? Professor, peraí. Eu aprendi que interação do tipo dipolo induzido é fraca, então a substância tem ponto de ebulição baixo. Sim. Então, como é que o bromo, que é líquido, e o iodo, que é sólido, podem ter interações desse tipo? Porque essas interações fracas, elas podem aumentar de intensidade por alguns fatores, como, por exemplo, o tamanho da molécula, que a gente vai discutir também depois. Às vezes a molécula é tão grande que essa interação acaba ficando mais forte, a ponto de você ter, por exemplo, hidrocarbonetos sólidos, como a parafina. A própria gasolina. A gasolina é volátil? É.
mas ela tem um ponto de ebulição alto. Você tem frações do petróleo que são menos voláteis do que a própria gasolina. O óleo diesel, tá? Então, essa coisa de você atribuir todas as propriedades da molécula à interação, precisa tomar cuidado. A interação do tipo de polo induzido geralmente é fraca. Quando é que ela vai ficar mais intensa? Quando a molécula tiver tamanho grandão. Moléculas de maior massa, moléculas de maior tamanho, terão essa força potencializada, tá? Beleza? Perguntas até aqui, galera? Beleza. Bom, no meu aqui são 7h30, 19h30. Então eu sugiro que a gente faça uma paradinha aqui. Paradinha. Ixi, hoje tá foda. Ai, gente, perdão. Tá? 15 minutinhos. Eu vou pausar. Esse daqui eu não vou fechar a gravação. Eu vou deixar pausado para ele ficar num vídeo só para vocês. Tá bom? E aí a gente já volta. 15 minutinhos, tá bom, gente? Ó, beijo. Prontinho. Agora voltamos a gravar para a segunda parte da aula de interações moleculares. Na primeira parte a gente falou um pouco da natureza, né, das interações. É uma natureza elétrica, não é necessariamente de uma carga, mas sim de um dipolo. Vimos que então isso nasce em decorrência da polaridade da molécula e que também vai crescer essa interação de acordo com a polaridade da molécula. Se os dipolos são mais fracos, a interação é mais fraca. Se os dipolos são mais fortes, ela também vai ser, então, mais forte. Falamos também, aí no finalzinho, né, da primeira parte, do dipolo induzido, que é também chamado de força de London, força de dispersão. Eu até cheguei eu acabei não comentando com vocês, agora estava voltando do intervalo, eu me lembrei do porquê da palavra dispersão, né? Em alguns livros, em alguns materiais, certamente vocês vão encontrar essa expressão, força de dispersão equivalente à força de dipolo induzidos. Por que ela é chamada de força de dispersão, gente? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, nesse slide aqui. Opa, perdão. Aqui. Para que haja a formação do dipolo, né? Então a coisa começou aqui, ó, quando as moléculas se aproximam. Para que haja a formação do dipolo, é preciso que os elétrons se espalhem na molécula. Então, quando uma molécula induz a formação do dipolo na outra, ocorre aqui uma dispersão da nuvem eletrônica. A nuvem eletrônica é o par de elétron que fica aqui compartilhado, né? O tal do orbital molecular. Essa nuvem ela é dispersa, então os elétrons são espalhados e aí você tem a formação dos dipolos. Daí vem o nome dispersão, tá bom? Diferentemente de um dipolo que surge numa molécula, existem moléculas que já são naturalmente polares. Né? Pode pensar, por exemplo, uma molécula bem simples, aqui um ácido, vai, HCl. Né? Você tem uma região já negativa, tem uma região, portanto, positiva, por conta de uma diferença de eletronegatividade da própria molécula. Então, essa molécula não vai ter influência na formação do dipolo da outra. Esses dipolos são permanentes. Aí vem o nome força de dipolo permanente. A força de dipolo permanente também é chamada de interação dipolo-dipolo. Em alguns exercícios, né, eles omitem a palavra permanente. Deu um dipolo. Só vai falar mesmo quando é um induzido. Aí fala interação de dipolo induzido. Tá? Fiquem muito atentos com os nomes, porque tem sinônimos, às vezes passa meio despercebido. Tá? Essas moléculas, elas têm interações mais fortes e quando comparadas com moléculas também pequenas, acabam levando vantagem em algumas propriedades, como, por exemplo, o ponto de ebulição. Né? Por exemplo, se você compara o ponto de ebulição do HCl com o ponto de ebulição do H2, o HCl tem uma interação mais forte, então ele terá um ponto de ebulição maior, tá? Também pelo tamanho da molécula, que é uma molécula maior,
tá? O tamanho da molécula acaba influenciando sempre, viu, gente? Tá? Ele vai acabar sendo muito determinante no dipolo induzido. Depois eu vou contar para vocês por quê. Por causa da história da cadeia carbônica, tá? Lá na orgânica, tá bom? Beleza? Aqui tem um outro slide, ó, mostrando como que essas moléculas estariam interagindo. Né? Por exemplo, no estado líquido, ou até mesmo no estado sólido, né? Onde também existe a interação. Tá? Essa interação ela é mais forte que a de dipolo induzido. Mas assim, né? A representação é a mesma, não existe uma forma diferente para você representar uma da outra. Tá? Beleza? E aí a gente chega na ponte de hidrogênio. Né? Se você olhar para a representação da ponte de hidrogênio, você vai entender que a ponte de hidrogênio de fato é um caso de dipolo. Ó, você tem aqui a água fazendo uma interação de polo positivo com o polo negativo da outra molécula. Tá? O que diferencia a ligação de hidrogênio da força de dipolo permanente? A intensidade dos dipolos. Então, aqui, o que vai caracterizar uma interação de hidrogênio é interação entre dipolos de alta intensidade. Uma molécula para interagir por ponte de hidrogênio tem que ter um dipolo muito forte. Não é qualquer dipolo. Percebe como o desenho ele engana um pouco a gente? Porque você olha para isso aqui, ó. Olha para isso. O desenho, né? E olha para isso. Eu falo, aparentemente é a mesma coisa. Porque de fato é. A questão é que quando esse dipolo é muito forte, essa interação chega, como eu falei para vocês no começo da aula, ela chega a ficar às vezes 50 a 60 vezes mais intensa do que um dipolo permanente. Aí você fala assim, tá, mas como é que eu vou saber que dipolo tem alta intensidade o suficiente para fazer isto? Percebe? Como é que eu sei isso? Bom, vamos pensar. O dipolo aparece por causa da eletronegatividade. Nós conhecemos uma escala de eletronegatividade bem famosa, chamada escala de Linus-Pauling. Né? O famoso fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, certo? São os elementos que têm eletronegatividades e eu preciso analisá-las no que diz respeito à ligação covalente, né? Metal também tem eletronegatividade, vocês devem lembrar da aula de tabela periódica, que a gente falou sobre isso. Metal também tem eletronegatividade, mas a gente não fala muito delas porque eles não estão fazendo ligação covalente, não tem porquê, né? Muito bem. Quais são os elementos mais eletronegativos da tabela? Os 3 mais eletronegativos são esses daqui. Tá? Aqui a eletronegatividade do flúor é bem alta, 4 é o maior valor na escala. O oxigênio é 3,8 e o nitrogênio é 3,6. Bem altas. O hidrogênio, por sua vez, é o menos polar. Então, se você quer um dipolo forte, você ligue um elemento de baixíssima eletronegatividade com algum desses elementos de altíssima eletronegatividade. Daí vem a regra famosa da ponte de hidrogênio, de que uma molécula só fará a ponte de hidrogênio se ela tiver hidrogênio ligado a flúor. Então, a molécula de HF, por exemplo, interage por ponte de hidrogênio. Surge o dipolo HO, que aí você tem a água oxigenada, os álcoois, fenóis, percebem a quantidade de moléculas, ácidos carboxílicos, ácidos.
tá? Não só os orgânicos, mas os inorgânicos têm H ligado a O, né? E você tem também o H ligado a N, que aparece muito nas aminas, tá? Amina primária, amina secundária, na terciária não, né? Na terciária não, porque não tem hidrogênio ligado ao N. Só que dá uma discussão enorme, gente. Puta, a gente pode entrar na parte de aminoácido, para falar das pontes de hidrogênio. A biologia, por exemplo, explica a importância da ponte de hidrogênio quando ela fala da estrutura, não só do DNA, da dupla hélice, não é? Mas também das proteínas, né? A estrutura terciária da proteína, que vai dar para ela a forma, vem das interações de aminoácidos, das cadeias laterais dos aminoácidos, né? Não sei se vocês manjam desse assunto. Nas cadeias laterais ocorrem interações do tipo ponte de hidrogênio, que fazem a proteína dobrar. E é justamente essas dobras na proteína que vão dar para ela a função biológica. Pode ser uma função de enzima, pode ser uma função de transportadora, enfim, né? Aí percebe como a aula vai embora? Tipo, se tomar cuidado, a gente vai embora e começa a falar de outro assunto que na verdade não é outro assunto, é o assunto que a gente está falando, mas a gente não bate bem na cabeça. Beleza? Então, ó, destacar um pouquinho aqui, vamos destacar água, né? Fazedores de pontos de hidrogênio. Os álcoois, isso vai dar para eles uma solubilidade meio plus, né? Que tipo, se você compara, por exemplo, a solubilidade de um álcool com éter, por exemplo, se você compara a solubilidade de um álcool com aldeído, tá? Na água, a gente vai falar sobre isso também. Os fenóis, os ácidos, tanto os orgânicos como inorgânicos, tá? Ácido sulfúrico, pH ligado a O, né? Ácido fosfórico, ácido nítrico, beleza? Bom, em função das interações moleculares, a gente pode trazer algumas coisas que são vistas macroscopicamente, certo? Então nós estamos falando aqui de coisas microscópicas e que vão refletir nas coisas macroscópicas, como ponto de ebulição, solubilidade, e vai surgir também a tensão superficial, tá? Aqui tem uma foto bem famosa, que vocês já devem ter visto em questões de vestibular, a gente pode comentar um pouquinho sobre ela, tá? As famosas bases nitrogenadas. Quando a gente aprende esse assunto, ele é um tanto quanto estranho, né? Assim, o assunto biologia molecular ele é estranho, porque você está dando uma codificação para a vida. E o sistema de codificação que a gente tem, né, para poder transmitir a informação bioquímica pelos descendentes, né, da espécie, ela funciona de forma muito específica. E uma das especificidades da história toda é o pareamento das bases. Então, o pareamento específico da adenina com a timina e da citosina com a guanina. E eu não estou colocando a uracila aqui também, a gente podia também colocar. Essa especificidade, né, de uma parear com a outra, né, aí para quem não lembra, cada uma está numa fita do DNA. Então imaginem, por exemplo, que isso aqui é uma fita de DNA, tá? E aqui você tem uma outra fita. Então ele caminha na forma de dupla fita. Esse pareamento acontece por pontos de hidrogênio. Então são muitas pontes de hidrogênio na estrutura, onde literalmente uma molécula fica presa na outra. Né? A coisa é muito doida. E essa ponte de hidrogênio aqui, ela acontece num sistema meio chave e fechadura. Então, por que a adenina só pareia com a timina? Porque ela tem dois sítios, a gente fala desse jeito, dois sítios, os quais ela vai usar para interagir por ponte de hidrogênio. Mas por que ela não pode usar um outro sítio, por exemplo? Tem um outro nitrogênio aqui, ó. Por causa da geometria da molécula. Só que tem uma geometria, né, gente? Então, esse ângulo de ligação aqui, ele é tal que ele encaixa certinho com o ângulo de ligação desses dois grupos da timina. Tá? E aí você tem um encaixe específico da A com o T. Outra coisa interessante de você ver no desenho, que isso também vai tirar uma coisa que talvez você tenha na tua cabeça,
é que não são as duas moléculas que precisam ter H ligado a FON para interagir. Você vê, por exemplo, aqui na timina, que ela tem um H ligado a N, que está sendo atraído pelo nitrogênio da outra. O nitrogênio aqui é um polo negativão da molécula, porque ele é um elemento muito eletronegativo, e o hidrogênio aqui é um polo positivo. Ô, gente, esse hidrogênio aqui, ele quase é arrancado daqui, ó. Por isso que a gente fala em ponte. Só para você ter uma noção, os caras já conseguiram medir o comprimento dessa ligação aqui, ó. E sabe qual foi a informação que eles tiveram? O comprimento dessa ligação é um comprimento maior do que deveria se esperar para ela. O que significa que esse hidrogênio está literalmente sendo puxado mesmo, para fora da molécula. Mas ele não chega a sair da molécula. Tá? Isso aqui não é uma ligação química. Isso é só uma interação molecular. Tá? E aqui você tem o pareamento das outras duas. A guanina com a citosina. Tá? 3 sítios de ligação de hidrogênio. 3 pontes de hidrogênio também por conta da especificidade, então uma só pareia na outra. Tá? Isso já caiu em prova da VUNESP. A VUNESP gosta de perguntar essas coisas nas provas discursivas deles. Tá? Danilo, tem que decorar o número de pontos de hidrogênio. Olha, dependendo do vestibular que você vai fazer, precisa. Tá? Porque é briga de foice. Né? Por exemplo, o cara pode vir a perguntar, olha, qual delas faz 2 pontes, qual faz 3? Até por conta disso, vale a pena ficar olhando um pouco para o desenho, porque isso traz, sim, uma memória visual para a gente. Tá? Beleza? Segue o jogo, segue o jogo. Aqui tem uma outra figura que explica por que o etanol é solúvel em água. Tá? E aí vai ter toda uma discussão em relação às moléculas orgânicas. Tá, gente? Porque é o seguinte. Aqui você vê o álcool, aqui é a molécula de etanol, interagindo por ponte de hidrogênio com a água. Tá? Essa interação vai explicar, por exemplo, por que o álcool se dissolve tão bem na água. Só que acontece o seguinte. A gente vem de um estudo, né, de geometria molecular, onde a gente tem lá uma forma de você olhar para a molécula e dizer se ela é ou não polar. Vai lá, olha a geometria. Vê lá os vetores para ver se tem ninguém puxando elétron. Ah, é polar, não é. Essa técnica, ela funciona muito bem para molécula pequenininha. Se a molécula for grande, nós temos um problema. Porque moléculas grandes não são polares ou apolares. Moléculas grandes têm regiões mais polares e regiões menos polares. Talvez tirando, hidrocarbonetos em geral, que são apolares. Você botar qualquer coisa na cadeia carbônica, ela já vai ter uma polaridadezinha. Então, surge aqui uma situação que é a seguinte. Você não pode mais olhar para uma coisa como sendo polar ou apolar. Ela pode ser mais polar ou menos polar. A gente vai estabelecer uma espécie de matiz, uma espécie de gradação, como se fossem tons, tonalidades. Não tem mais o branco e o preto. Você tem uma escala. Você pode até ter o branco, pode até ter o mais polar de todos, o preto, mas você tem uma escala ali. E dentro dessa escala, você tem um monte de coisa, tá? Deixa eu mostrar um outro aqui, peraí. Olha essa outra imagem. Essa outra imagem ela explica uma outra coisa muito interessante que a gente observa na água especificamente. Não é só a água, mas a água é das substâncias que a gente tem na natureza, é a que exibe esse comportamento. Tenta imaginar um líquido, vai. Imagina um líquido. Quando eu abaixo a temperatura desse líquido, as moléculas vão se aproximando, não vão? Vai chegar uma hora que o líquido vira sólido. Quando o líquido virar sólido, você concorda que o volume dele tem que diminuir? Ou deveria diminuir? Porque você está organizando a estrutura, está diminuindo o espaço entre as partículas, o sólido deve ocupar um volume menor. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se eu pegar 1 litro de um líquido e solidificar, isso vai diminuir. Com a água isso não ocorre.
Por quê? Por conta do jeito que as moléculas se organizam. Jeito esse que tem a ver com a ponte de hidrogênio. Aqui vocês estão olhando para uma imagem da estrutura molecular de um cristal de gelo. Quando a gente olha para um cristal de gelo, a gente consegue perceber um pouco disso macroscopicamente. Por quê? Porque uma característica que a gente percebe no cubo de gelo é que ele tem cheio de estrias lá dentro, cheio de risquinhos, não é? Aquilo é ar que fica lá dentro. O gelo acumula tanto ar que ao invés dele diminuir de tamanho, quando a água congela, ele expande. Expande e flutua. O gelo tem uma densidade menor do que a água líquida, por isso que ele boia. Tá? Tem toda uma discussão lá na hidrostática que a gente até vai comentar, né? Ele fica mais para dentro ou mais para fora, por quê, né? Por que o iceberg, por que existe aquela expressão a ponta do iceberg? Mas isso é um outro papo, lá para a física. Aqui, a ponte de hidrogênio, ela vai organizando as moléculas de um jeito que acaba ficando espaço vazio entre elas. Esse espaço vazio proporciona o acúmulo de ar, e aí você tem ali dentro ocos, né? Pequenas estruturas que são buraquinhos por onde esse ar fica preso, tá? Beleza? E isso explica também por que quando a gente põe garrafa de bebida no congelador, ela estoura, né? Porque no processo de solidificação ocorre essa expansão, tá? É um comportamento anômalo da água nesse sentido da mudança de estado, tá? Ele já começa a se manifestar quando ela vai chegando próximo do zero, né? Você vai abaixando a temperatura da água, ela vai contraindo. Quando aquilo vai chegando próximo do zero, você vai diminuindo a temperatura, ela começa a expandir. É quando ela está quase congelando, aí ela aumenta o tamanho, tá? Aumenta de tamanho. Beleza? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem bastante figura também, viu, gente, para falar. É uma aula meio de conversas. Essa figura, ela fala de uma propriedade muito legal. Olha lá, tia de novo, ó, tia de novo. Muito legal, que é a chamada tensão superficial, tá? Como essa figura é muito bonitinha, né? A gente coloca lá na ponte de hidrogênio, então isso passa uma ideia errada para vocês, tá? Qualquer líquido tem tensão superficial. Uma substância não precisa fazer ponte de hidrogênio para ter tensão superficial. O óleo tem tensão superficial. É que as tensões superficiais são medidas, tem valores. Então, quando a gente fala da água, se referindo a um líquido de tensão superficial, na verdade é um líquido de grande tensão superficial, a ponto de ela conseguir sustentar uma estrutura dessa daí, um insetinho, tá? Essa tensão superficial explica, por exemplo, o formato esférico das gotas de água, né? Existem forças na superfície do líquido que, na verdade, são dadas pelas moléculas que ficam presas, né? Como se as moléculas criassem uma mini rede que separa o que está dentro do que está fora, né? Começa a viajar um pouco, gente, perdão. Tenta imaginar como é a última fileira de moléculas da água antes do ar. Aquelas que, sabe, imagina ela olha para baixo, ela vê todo mundo lá embaixo. Ela olha para cima, ela não vê mais nada. Ela está no limite. Aquela camada de moléculas limite forma uma rede de atrações que acaba fazendo com que a estrutura toda se mantenha daquele jeito, tá? Um líquido como a água tem uma tensão superficial alta por causa da interação forte. Basicamente é isso, tá? Essa tensão superficial, ela dificulta líquidos de se misturarem. Os valores de tensão superficial são muito diferentes, os líquidos não conseguem interagir. É daí que vem o semelhante dissolve semelhante, tá? A gente faz uma interpretação equivocada quando pega a frase semelhante dissolve semelhante e interpreta assim, ó, polar dissolve polar. Apolar dissolve. Não é isso. Não é. Para os casos mais simples funciona, mas eu vou contar para vocês um caso daqui a pouquinho que vai dar merda.
Se você ficar com essa coisa do polar dissolve polar, a polar dissolve a polar, vai dar problema, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Aqui é outra imagem das interações das moléculas na superfície, tá? Isso daqui, na verdade, seria a patinha do bicho, né? Isso aqui seria a patinha do bicho, tá? Você tem substâncias que, quando você mistura na água, reduzem a tensão superficial dela. Reduzem a tensão superficial. Esses caras que reduzem tensões superficiais são chamados de tensoativos. Ativo no sentido de diminuir a tensão e não aumentar. Por que diminuir a tensão superficial da água é bom? Porque se eu consigo diminuir a tensão superficial da água, eu consigo fazer ela misturar no óleo. Eu emulsiono. Percebe essas palavras como elas vão surgindo naturalmente? Por conta das interações? Interação explica tudo isso, gente. Tá? A emulsão, né, quando a gente vai fazer maionese, por exemplo, qual é a função, na verdade, da gema? É emulsionar o óleo com a clara ali e colocar os outros temperos que você pode colocar ali. Você pode colocar um vinagre, se você quiser um suco de limão para deixar a maionese um pouco cítrica, né? Os emulsificantes fazem com que a gordura se misture com outras coisas. Por exemplo, como é que você vai fazer uma maionese que tem sabor de limão, por exemplo, cítrica? Se limão é basicamente, suco de limão é basicamente água. Como é que você vai fazer aquilo misturar no óleo? Ah, vou botar no liquidificador. Não, mas você precisa de um emulsificante, que é o ovo. Tá? Então, todas essas coisas, o Enem ama esse assunto, ama. Na nossa casa, a gente tem tensoativo? Tem, sabão e detergente. Pronto, abre-se uma outra porta. Né? Estudo dos detergentes, estudo dos sabões, qual a diferença de um para o outro. A gente fala sobre isso também na orgânica. Tá? Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, falamos bastante sobre ponte de hidrogênio, alertamos sobre alguns aspectos que podem aparecer em relação a ela, né? A tensão superficial. Não falei ainda da solubilidade, a gente vai falar daqui a pouquinho. Para terminar essa descrição das interações, vamos falar um pouquinho da interação íon-dipolo, tá? Que faltou a gente falar. A interação íon-dipolo, ela acontece, a gente já meio que descreveu isso lá no começo da aula, quando íons de um cristal são colocados em contato com moléculas muito polares, tá? Antes que para a gente não perder tempo com uma discussão que não é importante, a gente vai, porque sempre surge por que eu estou falando isso? Porque sempre surge a dúvida na aula. Mesmo que vocês não perguntem, vai surgir. Danilo, eu só consigo dissolver composto iônico na água? Não. Eu posso dissolver em outras coisas. Mas o nosso interesse ao estudar interação íon-dipolo é pensando só na água. Você tem outros solventes, não são solventes que a gente encontra no mercado. Tá? Dimetilformamida, uns nomes malucos. Esses também dissolvem coisas iônicas, mas a gente não vai se preocupar com eles. É água para nós, tá? A água, ela tem uma coisa importante. O dipolo dela é muito forte. E outra, ela é líquida e muito disso é por causa da ponte de hidrogênio. Então ela faz com que os compostos iônicos se dissolvam na água. O processo de dissolução, ele está acompanhado da dissociação, que é uma coisa que a gente vai discutir também na parte de sal. Mas a gente já discutiu isso na parte de compostos inorgânicos, tá? A diferença de dissociação e ionização e tal. Então aqui a gente vê o cristal sólido, tá? As moléculas de água vão se aproximando do cristal, os dipolos vão atraindo os íons e o cristal vai desmanchando, né? Uma coisa que é legal da gente pensar, e aí a física ajuda, é entender que quando uma carga está próxima a outra, a tendência delas é se atraírem, considerando que elas têm sinais opostos, certo? Só que a água, ela blinda de tal maneira que não exista quase campo elétrico aqui, ó. Não tem como essas coisas se atraírem uma à outra, porque tem tanta molécula de água aqui que as cargas se mantêm separadas, né? Veja como isso explica muita coisa do que a gente observa no macro, né? Por exemplo, quando a gente estuda soluções,
a gente ouve falar do tal do coeficiente de solubilidade. Aquele limite, manja aquele limite que você pode dissolver? Se eu tentar dissolver uma quantidade superior ao limite, corpo de fundo, corpo de fundo. Por que existe limite, pessoal? Para pensar. Por que existe limite de solubilidade? Simples. Olha nessa foto que para cada bolotinha azul, mais conhecida como cátion, 4 moléculas estão envolvendo ele. E para cada bolotinha verdinha, mais conhecida como ânion, você tem ali 5 bolinhas. Isso no desenho menorzinho. Quer dizer, o número de moléculas de água que são sacrificadas é bem grande. Você concorda que se você ficar colocando muito íon lá dentro, no limite vai chegar uma hora que todas as águas estão ocupadas. Se todas as águas estão ocupadas, a hora que você tentar jogar o composto ali, ele vai para o fundo. Limite. O que eu faço para dissolver mais? Põe mais água. Põe mais solvente. Para você conseguir solvatar. Essa é a palavra. Solvatar. O que vocês estão vendo aí é uma solvatação. A solvatação é o nome que eu dou para o envolvimento do íon pelas moléculas de água, cada uma fazendo uma interação íon dipolo, íon dipolo, íon dipolo, aquilo está solvatado. Beleza? Isso explica o aumento do ponto de ebulição da água, ebulioscopia. Quando você põe sal na água, o ponto de ebulição aumenta por causa dessa interação. A osmose, como eu já falei para vocês no começo da aula, também é explicada por interação desse tipo. Beleza? Bom, solubilidade. Solubilidade. A solubilidade, gente, está muito mais relacionada a uma semelhança de interações moleculares do que de polaridade propriamente dita. Tenta imaginar o seguinte. Cada molécula tem uma polaridade, que nem eu falei para vocês. E essa polaridade ela pode ser colocada numa régua, onde à sua direita você tem a apolar, a apolaridade. Então, que tipo de moléculas a gente pode colocar aqui? H2, os hidrocarbonetos, aquelas moléculas que não têm polaridade mesmo. Só que aí você tem todo um universo de moléculas que tem uma polaridadezinha, mas é muito discreta. Então, quem que a gente podia colocar aqui como candidatos? Né? Os éteres são compostos que entram aqui. Compostos de cadeia carbônica muito grande. Compostos aromáticos que tem, por exemplo, pode até ter um fenol, mas ele é um composto de cadeia muito longa. Né? E aí, à medida que você vai caminhando na nossa régua, você vai aumentando essa polaridade. Não sei se vocês vão lembrar, porque faz um tempinho que a gente teve essa aula. Na aula de geometria molecular, eu mostrei para vocês uma tabela onde polaridade era medida numa unidade chamada debye. É um valor de polaridade. Então, como todo valor, ele tem o zero ali, mas tem o valor máximo. Tá? Conforme as moléculas que têm polaridade alta, normalmente interagem por pontos de hidrogênio, ou até por um dipolo permanente, vai. Aqui você tem os dipolos induzidos. Aqui você tem os dipolos induzidos. E mesmo nos dipolos induzidos, você pode ter dipolos induzidos de um tipo e dipolos induzidos do outro tipo. Percebem? É uma coisa meio de qualidade. E é justamente isso que vai fazer as moléculas se reconhecerem. É um reconhecimento. Tá? Quanto mais parecidas elas forem em polaridade, mais parecidas elas serão nas interações. Maior a chance de você formar um sistema homogêneo. Tá? E é daí, então, que a gente tem a frase do semelhante dissolve semelhante. Tá? Beleza? Por exemplo, como é que eu explico a solubilidade infinita do etanol com a água? Olha, polaridade muito parecida.
tá? Polaridade muito parecida. São tão parecidas que eu consigo dissolver os dois e formar sistemas homogêneos, né? Porque dissolver basicamente é isso, né? Você formar um sistema homogêneo com aquilo. Você consegue fazer isso com qualquer proporção de etanol e água, de tão parecido que eles são, tá? Veja aqui, nesse outro slide, aquilo que eu estava me referindo sobre uma molécula não ser polar ou apolar, ela ter regiões, né? Quando a gente olha para uma molécula orgânica, e aí agora vocês vão sentir que a aula vai entrar meio numa orgânica, assim, tá? A gente não vai precisar saber função, não vai ter nada de nomenclatura, isso vai ser chato pra caramba, vamos combinar também, né? Mas a gente vai usar a orgânica, porque é assim que o vestibular faz. Né? Qual é uma coisa que eu fico muito. Me incomoda muito quando eu dou aula, por exemplo, com apostila? Porque a aula de ponte de hidrogênio é uma aula tosca. Ele passa a aula inteira falando da água. Só que no vestibular não cai a água, porque já caiu, já todo mundo já sabe da água. Todo mundo já sabe. Eles colocam o DNA, eles colocam uma vitamina. Então, assim, a gente precisa trazer o conceito para a ferramenta ao mesmo tempo. Então, a melhor maneira de entender polaridade, ponte de hidrogênio, é olhar para a orgânica. Por quê? Porque nas moléculas orgânicas, você tem regiões. Então, um álcool, como esse que vocês estão vendo aí na tela, ele tem uma região fazedora de ponte de hidrogênio, uma região formadora de ponte de hidrogênio, que é o dipolo OH. Só que ali tem uma região carbono-hidrogênio. Gente, ligações carbono-hidrogênio são praticamente apolares. Mas ele tem uma cadeia de 2 carbonos. E o tamanho da cadeia é até maior do que o da hidroxila. Então a gente cria uma situação que assim, parece que a gente está procurando complicar uma coisa que não deveria. Mas se você não fizer isso, você vai ter problema. Se eu pergunto para você assim, esta molécula é polar ou apolar? Ela é polar. Polar. Ok. Ah, Danilo, então é por isso que ela dissolve na água. Semelhante dissolve semelhante. Muito bem. Mas se ela é polar, como é que ela dissolve na gasolina? O álcool dissolve na gasolina. Essa figura que vocês estão vendo aí é a interação da molécula de etanol com moléculas do isoctano, componente da gasolina, para quem não sabe. Tá? Tanto é que o etanol é solúvel na gasolina que eu consigo colocar 25% de álcool na gasolina que eu comercializo no posto. E poderia até colocar mais, o pessoal até coloca mais, o pessoal batiza, né? Eu sempre falo desse problema, por quê? Porque se você vai no polar, polar, apolar, apolar, ferrou. Porque a gasolina é apolar. Como é que eu explico então? Olha, vamos devagar. O álcool, ele tem uma região ponte de hidrogênio, que eu vou passar a chamar daqui para frente de região hidrofílica. Porque se eu faço uma ponte de hidrogênio a partir dessa região, implicitamente eu sei que ela vai grudar na água. Por isso eu vou começar a batizar esse grupo de grupo hidrofílico. Qualquer grupo que faça ponte de hidrogênio pode ser hidrofílico. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma região que se assemelha muito mais à gordura do que à água, no sentido de afinidade, que é a região carbônica. Por quê, Danilo? Porque ela tem baixa polaridade. Então, a molécula tem uma região que tem afinidade com água, mas tem uma região que tem afinidade com a gasolina. Então, quando eu ponho o álcool na água, a interação que você está vendo aí é uma ponte de hidrogênio. Acabou. Quando eu coloco o álcool em contato com a gasolina, a interação é feita pelo outro lado da molécula, pela parte hidrofóbica. A parte hidrofóbica não interage por ponte de hidrogênio. Ela não. Ela vai interagir por dipolo induzido. Essa interação que vocês estão vendo aqui é um dipolo induzido. Nossa, mas ele ficou forte, né? A ponto dele conseguir dissolver o álcool? Sim. 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 É o reconhecimento.
tá? Se eu misturar água, a gasolina com álcool, eu tiro o etanol da gasolina. Tenta imaginar isso. Você tem uma mistura de álcool e gasolina. Joga água e chacoalha. Eu tiro o álcool de dentro da gasolina e passo ele para a água. Porque ele é mais solúvel na água do que na gasolina. É uma extração por solvente. Eu estou usando a água para tirar o álcool de dentro da gasolina. Vocês não têm noção de como isso é importante, gente, para a medicina. Toda a parte de extração de produtos vegetais, tá, de plantas, ela depende de mecanismos de afinidade, solvente e soluto. Então eu tenho uma substância dentro da planta. Eu quero extrair ela. Eu vou extrair por solubilidade. Eu preciso procurar um solvente, ou às vezes não um solvente, mas um sistema de solventes, porque tem isso. Por exemplo, eu quero um solvente, mas eu não quero ele tão polar quanto o álcool, e também não quero ele tão pouco polar quanto o éter. Eu posso fazer um sistema, éter-álcool. E aí eu vou ajustando a polaridade para aquilo que eu quero tirar de lá de dentro. Claro que você precisa saber a estrutura da molécula, tá? Por exemplo, quando eu olho para uma vitamina, para a estrutura de uma vitamina, eu consigo meio que estimar se ela tem mais chance de ser uma vitamina hidrossolúvel ou lipossolúvel, pela própria estrutura dela, tá? Perguntas aqui, gente. Beleza. Olha aqui essa tabela. Essa tabela mostra pra gente o efeito da cadeia na solubilidade de compostos, tá? Se perguntar para mim assim, todos aqui são polares? Todos são polares. Todos fazem ponte de hidrogênio? Todos fazem ponte de hidrogênio. Olha aqui, OH, 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 OH. Mas olha como a solubilidade deles cai conforme a cadeia cresce. Como é que você explica esse tipo de informação? A cadeia, o efeito hidrofóbico da cadeia, começa a ficar muito grande a ponto do álcool perder praticamente a solubilidade na água, tá? Percebe então esse efeito? É como se fosse um jogo de forças. Eu tenho uma região hidrofílica que, quando a cadeia é pequena, ela acaba se destacando, como acontece, por exemplo, no etanol e no propanol, tá? Quando eu vou para o butanol, pentanol, octanol, a solubilidade Bloom despenca, mostrando que aí já não tem mais, o que predomina não é mais a ponte de hidrogênio. Agora esses caras são muito mais solúveis em gasolina. Gasolina, tá? Tô dando exemplo da gasolina, vocês entendem, né? Por conta da baixa polaridade dela. Deixa eu ver o que mais. Tá, isso aqui já foi, não, peraí. Olha essa, aqui são as estruturas, tá? Aqui. Isso também acontece com ácido carboxílico, tá? Olha só o que acontece quando você olha para a solubilidade de alguns ácidos carboxílicos também na água, tá? Veja que o etanóico, o acético, tem solubilidade igual ao do etanol, tá vendo? Ó, infinita. O pentanóico já cai bem baixinha a solubilidade, ó, 3,7 para 100 gramas de água. O hexanóico e olha o heptanóico. Aqui você entende o termo ácido graxo. A gente conhece os ácidos graxos lá da biologia como sendo ácidos de cadeia longa, né? Por que graxo? Graxa é o termo que a gente usa para aquela parte do petróleo extremamente viscosa, gosmenta, que é usada como lubrificante e tal, para peças, né? Que é uma pasta, basicamente, aquilo. Que é formado por hidrocarbonetos grandes, de cadeia grande, tá? Os ácidos que têm cadeia longa também são ácidos de cadeia graxa. Daí vem o nome ácido graxo, tá? Eles são componentes da digestão da gordura. Quando eu faço a digestão da gordura,
eu obtenho esses compostos, os ácidos graxos, que são bem importantes para a gente, né? Para a produção de membrana celular, para a produção de bainha de mielina, para a produção até de tecido adiposo que a gente precisa ter também, né? Às vezes a gente acaba tendo mais do que devia, né? Mas o que vale é a xepa. Beleza? Olha aqui o que eu tinha falado para vocês. De duas estruturas vitaminas hidrossolúveis. A vitamina B12 e a vitamina C, que é bem famosa, né? Aqui, por exemplo, na vitamina C, que é uma vitamina que a gente encontra bastante em frutas cítricas, né? Limão, tangerina, acerola. Ela é chamada de vitamina hidrossolúvel justamente por conta da estrutura dela, que tem altas pontes de hidrogênio. Ó. É uma cadeia não tão grande, né? Se você comparar o número de hidroxilas que ela tem, isso também é uma outra coisa interessante, tá? Quanto mais hidroxilas a molécula vai ganhando, maior a solubilidade na água, em função do aumento das pontes de hidrogênio, né? Você percebe que a gente acaba falando muito da ponte de hidrogênio, pessoal, porque ela governa a interação com a água. Então, quando a gente discute forças intermoleculares, isso também é uma coisa que vocês podem, é importante perceber, que é assim, eu preciso ser bom de ponte de hidrogênio. O que vai cair de dipolo permanente? O máximo que vai cair é você identificar um dipolo permanente. Né? Quais são as interações das quais a gente acaba falando muito? Ponte de hidrogênio e dipolo induzido. Por quê? Ponte de hidrogênio explica interação com água. Dipolo induzido explica interação com gordura, que é o que nos interessa. Tá? Na vitamina do complexo B aqui, bom, primeiro que já tem umas coisas muito loucas nessa vitamina, galera. Olha só. Olha que maroto, tem um cobalto no meio da vitamina. Né? Assim como a hemoglobina, existem algumas estruturas no nosso corpo formadas por grupos M, né? Que a gente chama. A hemoglobina tem grupo M, tá? E essa vitamina do complexo B também, tá? Veja que o cobalto está fazendo ligação dativa com nitrogênio, galera. Tem uma ligação comum aqui, ó, e umas dativas, tá vendo? E o cobalto está com carga, tá? Só que a gente chama isso na química de composto de coordenação. Quando os compostos de coordenação são compostos onde você vai encontrar uma estrutura enorme e no meio tem um metalzão loucão lá fazendo ligação dativa, ferro, né? Na clorofila, o que eu tenho na clorofila? Magnésio, né? Tem um outro no, oh meu Deus, o pigmento respiratório dos artrópodes, a hemocianina, também tem um grupo M ali com cobre, tá? Que deixa o pigmento meio azulado. Tá? Olha essa vitamina aqui, ó. Ela tem bastante hidroxila, ó. Tem umas hidroxilas perdidas. Ela tem uma cadeia bem grande. Você percebe que a cadeia dela é enorme. Mas ela tem um monte de ponte de hidrogênio para fazer, ó. Cheia de ponte de hidrogênio. Então a gente espera que essa estrutura tenha boa afinidade com água também. Tá? Seriam categorizadas nas vitaminas hidrossolúveis. Tá? Aqui tem uma lipossolúvel. Uma vitamina. E veja a diferença na estrutura, veja a pouca presença de átomos eletronegativos. Né? A gente ainda tem 2 oxigênios ali. Oxigênios de cetonas não são tão polares, né? Isso é uma outra coisa que também acaba interferindo, né? Não é todo composto que tem oxigênio que tem a mesma polaridade. Cadeia gigantesca, tá? Ausência de átomos, de grupos que formam ponte de hidrogênio. Então, qual que é a interação molecular predileta dela? É um dipolo induzido, né? Tá bom? Beleza. Bom, deixa eu ver que eu tenho mais uma coisa que eu quero falar para vocês, tá? É mais uma, rapidinho. Porque aí a gente consegue encerrar essa parte de solubilidade. Bom, em geral, qual é a situação, né? Eu tenho substâncias onde há predomínio de afinidade com água e substâncias onde há predomínio de afinidade com coisas que não são afinidade com água, gordura.
Só que existe uma categoria de substâncias que tem afinidade tanto por água como por gordura. Chegamos até os tensoativos, tá? E assim, como é uma aula de interação molecular, a gente não vai entrar muito no detalhe do que é um sabão, um detergente, a gente só vai ficar meio no conceito. Essa reação que vocês estão vendo aí, ela vai aparecer várias vezes no curso. Várias. Porque ela é uma reação bem importante. A gente vai falar sobre ela lá na orgânica pelo menos 2 vezes. Uma quando a gente tiver aula de éster e a outra quando eu tiver aula de reação orgânica. Essa reação ela produz uma espécie química que é um sal, na verdade. O sabão é um sal. Aqui. Sendo um sal, ele tem uma região iônica. E esta parte aqui, ó, é uma cadeia enorme. Tanto é que ele é chamado de sal de ácido graxo. Tá? Danilo, sal de ácido gente, todo sal é de um ácido. Pode parar para perceber. Quer ver um exemplo? Pensa lá no cloreto de sódio. O cloreto de sódio é um sal de que ácido? Do clorídrico. Pensa no sulfato de potássio. O sulfato de potássio é um sal do ácido sulfúrico. Todo sal é proveniente de um ácido com uma base, na verdade. Então, quando ele fala que é um sal de um ácido graxo, é que eu poderia produzi-lo usando um ácido graxo. Mas eu não usei. Eu usei gordura. Isso aqui é gordura. Tá? O que esse cara tem de especial? Como a cadeia dele é longa, essa região aqui, ó, essa região ela se afiniza muito bem com gordura. Porque vai ter interação do tipo de polo induzido. Esta outra região é carga, íon. Quando isso aqui for para a água, ele vai interagir com água por interação íon dipolo. Os sabões eles são chamados de anfifílicos, porque tem uma grande afinidade por coisas hidrofílicas e coisas lipofílicas. Tá? Cada uma das regiões, tanto do sabão como do detergente, vai interagir de maneiras diferentes. Tá? Aqui tem um esquema. Isso aqui seria a parte polar, ou a cabeça, que se a gente fala da molécula. Tá? Essa parte aqui é a parte iônica. Tá? Essa região seria a região de cadeia carbônica grande que vai interagir com a gordura, a tal da cauda. Tá? Aqui tem uma estrutura de um sabão. Ó. Isso aqui é uma molécula de sabão. Tá? Olha o tamanhão da cadeia carbônica. Tá? Isso aqui na água vai dissociar. O sódio separa do ânion. E é esse ânion, essa parte toda aqui que vai interagir, fazendo o efeito de sabão. Tá? O que diferencia sabão para detergente? A estrutura. Todo sabão e todo detergente tem essa região hidrofílica e lipofílica. Só que essas regiões têm características diferentes. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui uma figura. Ó. Aqui você tem a figura dos sabões e tem a figura na verdade, do sabão e dos detergentes. Sim, sabão só tem um tipo. Tá? Sabões eles são estruturas de cadeia carbônica normal, não tem ramificação, e também não é aromática. Aqui nos dois tem aromático. Ó. Outra coisa, a parte iônica do sabão é negativa sempre. C dupla O, O menos. Essa parte aqui ó, é a parte do sabão que faz ele ser solúvel na água. O detergente ele é um composto sintético. Não sei se vocês sabem que o detergente é derivado do petróleo. Tá? Então, o petróleo é produzido detergente para limpar petróleo. É um negócio meio louco, né? E aí você tem os detergentes que são aromáticos, e aí você tem cadeia que não é normal, que não é ramificada, tem a cadeia ramificada, tá? O Enem já fez referência a essas cadeias falando da biodegradabilidade, né? Um dos elementos que torna o detergente mais ou menos biodegradável é o fato da cadeia dele ser mais parecida com o sabão ou não. O detergente que é biodegradável, ele tem uma cadeia normal
como a do sabão. Tudo bem que ele tem um aromático aqui, tá? Essas moléculas aqui, elas são todas aniônicas. Ó, a parte negativa do sabão interage com água, o sódio vai embora quando joga na água. Aqui para os detergentes a mesma coisa, mas vejam que elas são formas diferentes, tá? O detergente ele tem enxofre, então ele por si só acaba agredindo mais o ambiente mesmo, né? A própria produção dele está vinculada à produção de ácido, a consumo de ácido sulfúrico. Então assim, enfim, tá? Beleza? Tem outros tipos de detergente que depois na aula de detergente eu falo, eu acho que no momento que a gente estiver discutindo isso na orgânica, tem a diferença de detergente catiônico para aniônico, tá? Na aula de exercícios vai ter essa discussão aí, gente, sobre esse negócio de catiônico e aniônico, tá? Deixa eu ver. Ah, aqui tem um outro desenho falando um pouquinho da ação dos detergentes, tá? Uma palavra que às vezes aparece, eu já vi em algumas questões, certamente vocês já se depararam com essa palavra, é o termo micela. Micela. Tem até produtos de cosméticos, né? O pessoal fala em água micelar, né? Eu acho muito engraçado essas coisas, né? Como as pessoas gourmetizam tudo, né? Gente, água micelar, não sei se vocês já viram esse termo, é basicamente água com detergente. É água com detergente. É uma água micelar. É uma água que vai ser usada para você, por exemplo, limpar a pele, tirar a oleosidade, pessoas que têm muito problema de cravo, espinha, né? Principalmente espinha, está muito associada à oleosidade. Tem uma tal de água micelar que me parece custar cara. Basicamente aquilo é água com detergente. Obviamente não é um detergente igual a esse que a gente usa para lavar roupa ou louça, né? Mas é um detergente. Olha lá, R$29,90 a pequena. Então, é claro que é um produto de cosméticos, né? Então, assim, mas é que, assim, por exemplo, comprar um sabonete neutro resolve a mesma coisa, né? Aí, óbvio, pega esses R$29,90 que for gastar na água micelar e compra um outro creme, alguma outra coisa que você consiga combater a tar da oleosidade. Não, porque não é uma informação útil, não. Muito pelo contrário. Porque outro dia eu estava discutindo com a Tati sobre isso. E eu estava tentando convencê-la de que a água micelar não é tudo isso que falam que é. Mas é carinha mesmo. Informações inúteis. Que nada, os caras tudo usam água micelar também. Você tá pensando que os caras estão tudo com a cara encebada. Dá pra fritar até um bife aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá meio brilhando assim, não tá meio brilhando aqui, ó. Mano do céu. Ai. Voltando aqui, desculpa aí, gente, me perdi. A história da micela. Né? Imagine a sua camiseta com uma gota de óleo. A gota de óleo adere na camiseta. Por quê? Porque ela interage com as moléculas do tecido. E a interação parece ser bem forte, não é? Porque a água não tira. Como é que eu vou tirar aquela mancha de óleo? Eu preciso de uma substância que consiga interagir com a mancha de óleo e simultaneamente com a água. Para que na hora que eu passe a água, a substância arraste a mancha de óleo para fora do tecido. Esse complexo entre óleo, detergente e água, ou óleo, sabão e água, é a estrutura chamada micela. O mais interessante da micela é que as micelas são inteligentes. É muito estranho isso. A micela é uma coisa, ela parece uma forma de vida, assim, porque ela tem uma certa inteligência. Deixa eu ver se eu tenho esse desenho aqui para vocês verem. Eu não tenho. Eu vou mostrar para vocês a inteligência da micela na próxima aula, tá? Vou mostrar para vocês a inteligência da micela. Aguardem a próxima aula, a inteligência da micela. Bom, como funciona basicamente a estrutura? A micela. A micela funciona assim, ó. Você tem a gordura, tá? A parte apolar do sabão ou do detergente, ela vai grudar na gota de óleo. Que interação é essa, Danilo? De polo induzido. De polo induzido. Tá? A parte
iônica do detergente ou do sabão vai apontar para fora do óleo, que é justamente onde estão as moléculas de solvente. Quem está arrastando a gotícula de óleo para fora, nesse desenho que vocês estão vendo aqui, é a própria água. Porque aqui em volta, ó, está rodeado de moléculas de água. Tá? Essas moléculas de detergente, elas funcionam como se fosse uma espécie de receptor para a água. Você percebe um modelo muito rudimentar de interação? Uma espécie de bolota com uma espécie de mecanismo de comunicação com o meio externo. Isso é uma estrutura, assim, tipo, eu imagino que antes da gente observar formas de vidas mais primitivas, a gente devia estar cheio disso no planeta. Isso aí deve ter sido a pré-formação de coisas inteligentes, de estruturas que acabavam se reproduzindo. Tá? Inclusive, quando eu for falar da história da inteligência da micela, eu vou dizer que quando a gente quebra a micela, ela volta a se organizar, de tão inteligente que ela é. Vamos por assim, hipoteticamente falando, se eu botar uma faca, se eu soltar cortar a micela com uma faca, o que acontece com ela? Forma-se duas novas micelinhas, tá? Isso aqui também tem um outro assunto que isso aqui pode dar origem à discussão, é a relação detergente-corona, né? Durante os primeiros dias ali da situação, em que a gente pouco se sabia, né, de tudo, ficou aquela coisa do álcool em gel, ai meu Deus, aí acabava o álcool, e aí não tinha mais na farmácia, não sei o quê, e aí os médicos, algumas pessoas vieram a público, né, olha, se não tem álcool, tudo bem, usa sabão, pode ser sabonete mesmo, porque o que mata ali é a ação detergente, que também é uma ação diferente da do álcool. O álcool também dissolve aquela cápsula que ele usa para se disfarçar, vamos colocar dessa forma, né? Então, tanto o detergente como o álcool em gel atuam direto na membrana naquela estrutura que parece uma membrana celular, que na verdade é uma membrana do vírus, né? Que envolve ele, aquela estrutura, tá? Então isso pode ser cobrado também. Inclusive na aula de exercícios tem um deles que a gente vai discutir isso, tá? Tudo bem? Olha, da minha parte, eu não vou entrar no ponto de ebulição e ponto de fusão, ponto de ebulição, especificamente volatilidade. Eu prefiro deixar para a gente falar na próxima aula, tá? Então, a ideia é que a gente termine esse assunto, a discussão dele. Então, daqui até a semana que vem, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, me interrompe, tá, gente? Eu vou falando aqui. Daqui até a semana que vem, no momento que vocês estiverem disponíveis, eu vou mandar para vocês agora o link da aula de interações moleculares, onde eu faço também essa discussão. Então, se você ficou com alguma dúvida e quiser dar uma olhada. E aí, na segunda-feira que vem, a gente se encontra de novo aí pegando essa lista e terminando a discussão e fazendo a lista. Tá bom? Certo? Deixa eu fechar aqui. Vou pausar a gravação, tá bom?